Vídeo rápido hoje, mas importantíssimo, porque a gente não podia deixar passar essa super quarta, então decisão de juros lá nos Estados Unidos durante a tarde, às 4:30 da tarde hoje, e depois decisão de juros aqui no Brasil pelo Banco Central com a reunião do Copom. Então o que que a gente tem para trazer para vocês nesse dia de hoje? Então a gente viu lá o Jerome Powell mostrando hoje para a gente que provavelmente vai acontecer o esperado. Provavelmente devemos esperar a saída dele do Banco Central Americano, lá no Fed, para que aconteça algum corte de juros por lá. Então já foi talvez bem explicado, apesar de ele ter falado muito pouco. Para quem acompanha ali a coletiva de imprensa do Fed, ele não quis falar muito, os jornalistas fizeram muitas perguntas, e boa parte das perguntas ele falou que não é a hora e nem local para responder ali as perguntas que os jornalistas trouxeram ali, os questionamentos que a maioria dos jornalistas não tinha dúvida ali com relação ao futuro da economia americana, e é claro, dessa relação aí do Donald Trump com o presidente do Fed, tá. Então eu acredito que, por enquanto, isso não vai afetar, então vai jogar lá para frente, o mercado americano vai continuar meio de lado, parado e com essa precificação de problemas, de talvez um possível shutdown, e principalmente dessas, inesperadas decisões que vão acontecendo com relação ao governo. Então, para o cenário americano, então nós temos ali mais indefinição e mais espera. Então tomem cuidado. Então, reduzam bastante a proporção que vocês estão investindo se for aplicar em algum ativo, tá? Diminuam as compras, vão acumulando caixas. Para quem quer ficar ainda recebendo algum valor, eu tenho que ficar, ô Henrique, eu vou ficar com meu dinheiro parado. Busque alguns títulos do Tesouro Americano de curto prazo, de 3, 6, um ano, talvez ali, para que vocês continuem ganhando pelo menos os juros americanos e não fiquem com o valor de vocês parado em conta lá sem avançar. Mas tome muito cuidado e façam operações muito pontuais. Nós reduzimos bastante as nossas partes dentro do mercado americano e estamos devagar, e a nossa carteira tem até recuado um pouco aí nos meses, tá? Em virtude do momento que não é propício para o mercado americano nesse momento. A gente tem que aguardar. Tivemos um excelente lucro no ano passado, então não faz sentido a gente ficar se expondo e expondo a nossa carteira simplesmente porque a gente quer que nesse momento continue dando o mesmo lucro do passado. É assim, o mercado é feito de ciclos, então a gente deve esperar e deve saber, como eu sempre menciono com os nossos clientes, a gente deve saber também manter, não é só ganhar, é manter o capital que a gente ganha, não ficar ali colocando toda hora e achando que a carteira tem que estar o tempo inteiro trazendo dinheiro, ok? Depois a gente muda para o nosso cenário nacional, tá? Então, já completamente diferente, o anúncio hoje pelo Banco Central Brasileiro é de que teremos cortes. A dúvida agora é se meio ponto ou se 0,25, tá? E isso, é claro, só em março ou só mais próximo. É claro que toda essa alta que a gente vem acompanhando no Ibovespa faz parte disso. E eu venho comentando e colocando muito lá no nosso grupo do WhatsApp. Por sinal, aqueles que não seguem ainda, fiquem aqui no coloquem a câmera apontada aqui para o nosso QR Code e acessem lá o nosso grupo lá no WhatsApp, que é gratuito para todos, muita informação o tempo inteiro por lá. E dentro do nosso cenário, então, temos então esse cenário de corte de juros para o Brasil, juros extremamente alto aqui por muito tempo. E uma das coisas que acontecem bastante para a gente aqui é a rotação, tá? O que acontece? A gente enxerga um mundo bem complicado em termos de mercado financeiro. O mercado americano lá em cima, com uma indefinição gigantesca, não sai aí desse ponto onde está travado ali nosso topo histórico ali já há pelo menos uns 3 meses. Então, sem tendência, devagar e com os ativos flutuando ali dentro de uma zona bem alta, e muitas das vezes não faz sentido a aquisição nesse momento. Adquirir um ativo com um preço muito alto, esticado, é complicado. A gente acaba tendendo a ficar preso um bom tempo, principalmente porque eles gostam de carregar o ativo. Então, acaba ficando carregando durante um bom tempo, e esse ativo, através de rentabilidade e o tempo posicionado, acaba não compensando. Colocar tudo isso sobre a balança. Não é só sobre o retorno. Não adianta um ativo me dar 100% de retorno, eu vou precisar ficar 20 anos nele posicionado, tá? E muitas das vezes a gente fica, às vezes, com o nosso dinheiro em caixa durante um ano, e fica às vezes 3 semanas e tem 20% de retorno. Pagou. Pagou o período de espera, pagou o período investido,
pelo valor que a gente investiu e retornou ali com essa operação, tá. Então, dentro desse cenário, o mundo está buscando novos ativos, novos cenários, ativos mais baratos. O Brasil, há um bom tempo, principalmente se a gente coloca o Ibov dolarizado, a gente vai enxergar sim o mercado há um bom tempo estagnado. E a gente vai enxergando nesse momento aqui, deixa eu até aproveitar para colocar aqui, o Ibovespa recuperando aí boa parte desse cenário positivo durante depois de um bom tempo aí parado e de fato há muito tempo, de lado, né, no nosso Ibovespa dolarizado. Então o mundo buscou mercados mais baratos, tanto que a gente enxerga Chile avançando, Peru avançando, Colômbia também subindo, México também subindo. Então isso favorece ali os emergentes, que ficaram há bom tempo ali, principalmente patinando ali com os seus governos ali, principalmente governos mais ligados à parte esquerda, né, então acabam que, nesse momento, vão buscando outras opções. O Brasil, sem dúvida alguma, é um dos países que estavam mais baratos aí e com o juros extremamente alto. Então, faz sentido ainda a parte do carry trade, trazer dinheiro para cá e, assim, conseguir também aproveitar a renda fixa ainda extremamente alta. Tá? Então, dentro de hoje, dentro desse cenário todo, tomem cuidado, porque sim, estamos bastante esticados. Pode subir mais, Henrique? Pode, pode sim. Só que a gente geralmente acompanha correções, né, a gente vem num movimento extremamente esticado. Desde quando a gente fez a nossa análise aqui, se eu não me engano, 2 semanas e meia atrás, nós estávamos nesse ponto aqui e a gente teve aqui praticamente 13% de alta, né, então foi muito rápido e a gente está chegando aos nossos 85.000 pontos aqui do nosso último alvo que a gente tinha, então tome muito cuidado com esse ponto. Comprar perto disso aqui pode sim trazer problemas. Henrique, ele pode continuar subindo? Sim. Por quê? Como eu falei para vocês, o mercado brasileiro estava há muito tempo desvalorizado e ele, em dólar, muito para recuperar. Para aqueles que não viram ainda, a gente não colocou, eu vou deixar lá no nosso grupo no WhatsApp o print do Ibovespa dolarizado do gráfico. Vocês vão enxergar o quanto de espaço a gente ainda tem para buscar topos históricos anteriores aí. É claro, por conta da desvalorização do real. E acessem lá então o nosso grupo, é gratuito. Eu vou deixar essa imagem printada lá para vocês terem noção do quanto ainda pode subir ainda, mesmo com essa forte alta em poucos dias, tá? Eu trouxe para vocês aqui, deixa eu puxar as minhas anotações aqui, e aí a gente pode trazer aqui essas opções possíveis para que vocês possam investir e, com certa forma, com uma cautela de estar buscando alguns ativos interessantes, tá. Então eu trouxe 4 ativos aqui, tá, pra vocês, alguns esses 4 um pouco mais seguros, tá, e lembrando, estamos falando de renda variável. Então a segurança está dentro da sua confiança, entendimento de condução de operações. Se você ainda não tem essa noção de conduzir um ativo que você comprou, acesse aqui no nosso YouTube, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, falando sobre conduzir ativos, sobre fazer limite de prejuízo, sobre fazer proteção, uma ordem de stop, stop loss ou stop gain, dependendo de como vai andar a operação. Deixar os alvos, realizações parciais, porque isso é extremamente importante. Se você opera, se você investe em ações e não sabe conduzir um ativo em carteira, fazer as ordens oco e outras formas, fazer realizações parciais, calcular risco e ganho da operação, gestão de risco, então assista um vídeo ou espere um pouco, estude um pouco mais para você continuar operando na sua carteira, porque não faz sentido a gente estar investindo e não ter esse conhecimento básico, tá. Então, açaí é uma das oportunidades que talvez possa ser bem interessante, ainda está num preço, eh, bem atrativo, tá, apesar de a gente estar vendo aqui desde 2023 uma queda e uma tendência baixista forte, nesse momento a gente enxerga uma reversão desde aqui do final de 2024 para o início 5, a gente, é claro, vai fazendo uma correção e é importante saber o quê? Fazendo uma compra, por exemplo, nesse momento, a gente não pode permanecer comprado no ativo após ele perder essa zona aqui dos 6, na verdade, dos 6,68, 6,80, tá? Então, nós precisamos principalmente que ele saia dessa zona das médias, rompa principalmente essa linha descendente aqui em roxo, e aí sim
a gente pode talvez esperar movimentos melhores aqui. Para aqueles que gostam de ser um pouco mais conservadores, esperem ele cruzar essa linha roxa aqui. Já que está bem pertinho, esperem fechar acima e se permanecer fora aqui, acima dessa zona roxa aqui, descendente, aí a gente vai ter uma perspectiva muito melhor para sua operação. E é claro, lembrando, se vocês estão com dúvida, estão com receio, uma operação pequenininha, não faz mal para ninguém. É claro que vocês depois não podem ficar se ressentindo, porque, ah, não, eu comprei pouco, subiu tanto, agora eu vou comprar mais e comprar no valor muito mais caro e atrapalhar a sua gestão de risco, elevando o seu preço médio lá para cima. Tá? Outro ativo que a gente tem aqui que eu vi que estava interessante é a EQPA3, né, que é a Equatorial Pará. Eu acredito ainda que tem bastante potencial, vai buscando um rompimento nesse momento, já superou médias, tá? É um ativo bem mais lento, se vocês enxergarem aqui, é um ativo que fica bem devagar, mas eu acredito que a gente possa ter alguns ganhos atrativos, tá? Não é igual a Equatorial 3, por exemplo, que a gente deu até lá no grupo gratuito, né? A orientação de fazer compra aqui nos 38 e agora a gente já está nos 41 e quase 41,50, tá? E a gente já tem que arrochar nosso stop, que a gente já chegou a ficar com 8,70, no dia de hoje chegamos a quase 10%, e a gente não pode deixar esse 7% embora. Se voltar para a zona dos 40 e 70 aqui, a gente já pode fazer realizações parciais grandes para não perder esse lucro aqui em Equatorial 3 que nós, tá? Outro ativo que me chama a atenção aqui é ZTC, Zetec. Opa. Então é um ativo também que eu acredito que ainda pode ter, eh, uma atratividade bem na sua tendência de alta com correções, acabou de fazer uma correção intermediária e tem espaço, eu acredito que pelo menos para chegar nos 19,68. Isso representaria pelo menos aqui 25% de retorno, então seria um retorno atrativo para uma gestão de risco aqui de 14, 15% e talvez um pouquinho menos aqui nas médias para 10% para quem quisesse ter um stop mais curto, tá? Então eu acredito que pode fazer sentido, a empresa aí já com histórico interessante, vem patinando desde 2022 aqui bem devagar, teve um passado mais atrativo e com essa redução de pode se beneficiar ali com os seus empreendimentos e participações, melhorando ali através de um valor de empréstimo barato, ok? Lembrando com posições pequenas, tá, pessoal? Tenham cuidado agora, até porque a gente está fazendo operações nesse momento com mercado esticado, correções podem acontecer. Mais ou menos na mesma sistemática, juros também está nessa tendência baixista há um bom tempo. Isso aqui, como a gente sabe, na hora que a gente começa a enxergar a nossa reversão, e aqui para a gente vai fazendo uma reversão praticamente livre, quebra o padrão descendente, rompe com força, está exatamente na zona aqui na nossa tendência no canal de baixa, faz a retração pullback na onde foi rompido e quebrou o padrão e vai superando médias e se mantendo acima da linha de tendência baixista. Então, desses quatro que a gente mencionou, talvez os dois mais atrativos que eu gostaria de, sem dúvida, ter uma posição, mesmo que com menor capital, seria Açaí e Schultz nesse momento, tá? E gostaria, assim, de ter na carteira, até porque o stop, principalmente dessa está bem atrativo, um stop de 7, 8%. Depois disso, eu trouxe aqui algumas ações, de risco, tá, que são de fato aqueles ativos que a gente tem que, fazer uma gestão de risco bem acertada, principalmente no limite de prejuízo, talvez financeiro até, não levar para a parte de stop técnico, porque pode ser que alguns fiquem com o stop talvez bem caro em termos percentuais, mas pode fazer sentido para aqueles que, repito mais uma vez, sabem conduzir uma ação, têm experiência e se você está vendo esse vídeo aqui e simplesmente quer pegar o seu patrimônio e colocar tudo no ativo e quer que ele dê 30, 40, 70%, esse não são ativos para isso e nossos vídeos, principalmente de análise aqui, leitura e apresentação de oportunidades, serve para isso. Não deixe que a gente fique aqui colocando aqui um estudo que demanda, é claro, depois adequação à realidade de cada um, atrapalhar, porque vocês estão querendo, às vezes, acelerar o processo que não funciona. Investimento é de médio e longo prazo e demanda
extremo conhecimento fazendo. Simplesmente pegar um ativo na internet e jogar todo o dinheiro que vocês têm da carteira nele e simplesmente torcer e virar torcedor de investimento, e não um investidor, um analista de investimento. Beleza? Então, eu tenho alguns, vou passar de forma mais rápida aqui, porque é só para chamar a atenção de vocês na movimentação dos ativos, que pode ser interessante, até porque se eu ficar fazendo muita análise, eu tenho certeza que vão ter vários dos nossos seguidores que vão acabar fazendo operações pesadas nisso aqui. Eu não é essa a nossa intenção. Talvez trazer aqui ativos para que vocês façam análise, vocês estudem o risco de vocês e vejam se faz sentido para carteira ou não. E alguns desses aqui vocês podem ter em carteira, tá? Principalmente, vocês sabem que às vezes a gente gosta aqui de fazer as operações seguras e uma ou outra a gente acaba pegando uma dessas ações, top um limite de prejuízo bem curtinho, para que se evolua bem, a gente às vezes tira um retorno bom e o risco, correr um risco bem pequenininho, uma barra dessas aqui, às vezes de 4, 5, 6%, às vezes para um retorno de 20, 30%, porque é uma operação, é claro, arriscada. A gente não pode se arriscar tanto para ter um lucro pequeno, mas a gente pode se arriscar, é claro, tendo um limite de prejuízo, sim, pequeno, mas para ter um retorno maior do que o risco corrido. Tá? Magazine Luiza seria um dos que eu talvez acharia interessante nesse momento. Risco praticamente reduzido, tá? Risco aqui de 18%, para a gente ter pelo menos aqui o mesmo retorno, mas buscando aqui, esperando aqui pelo menos, deixa eu ver o que que a gente tem aqui, pelo menos esse 37% aqui seria um alvo interessante para a gente segurar, tá? Lembrando, proteção com 3, 4% de movimentação a favor da nossa operação. E não deixem uma operação que ficou positiva nesses ativos de maior risco só porque ele vou segurar mais tempo porque eu acho que vai subir. Operação positiva, principalmente com um risco maior, não vira uma operação negativa. Então já coloquem a ordem de proteção a andar 3, 4%. Independente que vocês sejam tirados, mas pelo menos vocês não correram risco depois de negativar num ativo que, sim, pode apresentar uma volatilidade maior. Tá? COSAN, então CSAN3, um ativo que pode ser interessante, no momento, mas não oferece aqui ainda a demonstração de reversão. Seria uma compra de oportunidade bem pequena, com stop curtinho, para ver se a gente aproveita, às vezes, essa liquidez positiva de entrar dinheiro no mercado aqui, para ver se alguns dos ativos, por proximidade ou por alvoroço do mercado, né, a gente consiga, às vezes, ter um retorno atrativo, quando esses ativos estão mais descontados aí, e até passando alguma dificuldade. Já lojas Renner já é uma oferece um pouquinho mais de atratividade, tá, porque ela não conseguiu mais retornar para o seu fundo aqui em 11,14, já trabalhando com fundo maior aqui em 12,53, e se superar aqui essa média de 200, abre caminho e deixa um espaço interessante para retornar ali e ter novos ganhos aqui com retornos pelo R$19,95, R$20, tá. Trabalhando aqui em 15, apresentarei mais de 30% de retorno. Então dessas, por enquanto aqui, talvez esteja sendo uma das principais. Essa e São Martinho também. Mais ou menos da mesma forma, já com uma reversão mais desenhada, fazendo agora um pullback, talvez eu gostaria de buscar compras, caso ele superasse aqui os 16,11. Poxa, Henrique, mas agora está 15,50, eu não posso comprar? Eu talvez possa estar comprando a continuidade da baixa aqui. Isso pode acontecer, a gente às vezes sabe que podem ocorrer correções, né, nessa queda aqui, retrações da queda, às vezes mais complexas. Pode chegar a voltar aqui. Então, eu gostaria de ver um fluxo comprador, assim como essas barras anteriores, e comprar no meio de uma barra dessa que possa aparecer aqui nos próximos dias, e nessa semana seguinte. Então, São Martinho é interessante, mas eu gostaria de comprar no dia de uma barra mais verde, né, e principalmente esperando ali, tendo os anteriores, rompendo uma 2 dias, apresentando um volume positivo, tá. Então, dentro desse nosso cenário, é isso que a gente tem para hoje dentro do mercado nacional. Dentro do mercado americano, eu vou trazer para vocês na sexta-feira, que a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade e talvez o ideal seria na semana que vem, já que a gente vai ter payroll na semana que vem. E essa semana, eu acredito que amanhã nós não teremos tanta movimentação, apesar de que no Brasil, eu acredito que a gente ainda tem algumas movimentações para quinta e sexta, ainda com grande volatilidade e positiva. Mas, novamente, cuidado com correções. Deixem o stop de vocês, principalmente nosso pessoal lá na nossa carteira Aposentadoria e Bovespa,
está com uma boa rentabilidade, 82% de assertividade e retorno dentro da quantidade de assertividade das operações que nós estamos fazendo, e não podemos deixar esse lucro passar, né, já que isso aí está fazendo um bom balanço ali, contrapeso com relação à nossa carteira americana, que está um pouco parada nesses 2 a 3 meses, ok? Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem ver algum ativo aqui dentro dos nossos resumos, deixa aqui nos comentários. Fala: "Henrique, eu quero ver resumo de VEG, eu quero ver ainda alguns alvos para Vale". Deixa aqui nos nossos comentários, para que assim a gente possa trazer essas informações que vocês desejam, direcionadas para os próximos vídeos. Não deixe de deixar a nossa curtida, é importante demais para o nosso canal, isso incentiva e deixa ainda o YouTube ciente do que vocês estão querendo consumir mais materiais, e ele avisa quando a gente tem novos vídeos aqui. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo de análise. Até mais.